Mantenha-se presente. A ansiedade vem do futuro e a culpa do passado. Só o momento presente é real. Respire e viva o agora plenamente. Durante muito tempo, minha mente foi um campo de batalha entre o que passou e o que ainda poderia acontecer. Uma palavra maldita ontem. Um medo indefinido sobre o amanhã. E no meio disso tudo, o agora, quase sempre ignorado. Até que percebi uma verdade simples e profunda. Viver o momento presente é a única forma de realmente existir. A fé cristã nos ensina que Deus se revela no hoje. O eu sou não é o eu fui, nem o eu serei. É no presente que ele se faz acessível, que sua graça se manifesta e que nossas escolhas ganham peso eterno. No deserto, o maná era dado dia após dia, nunca acumulado para o futuro. Jesus mesmo nos ensinou: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. Mateus 6. Por sua vez, falava da importância de integrar a consciência ao momento presente como caminho de individuação. Para ele, a alienação do agora gera neuroses e bloqueia o acesso ao self, essa centelha divina que habita o mais íntimo do ser. Quando tentamos viver no futuro, somos tomados pela ansiedade, medo do que pode acontecer, necessidade de controle, ilusões de segurança. Quando nos fixamos no passado, mergulhamos na culpa, remoendo erros, alimentando arrependimentos, resistindo ao perdão. Em ambos os casos, abrimos mão do único tempo que realmente existe, o agora. Viver o momento presente não é irresponsabilidade, mas confiança. É crer que Deus está aqui neste instante, sustentando cada respiração, guiando cada passo, curando cada ferida. É ter coragem de estar inteiro, sem máscaras, sem pressa, sem fuga. A vida espiritual não acontece em outro tempo, em outra fase ou quando tudo estiver resolvido. Ela acontece agora. E o agora é sagrado. Poucas coisas consomem mais a alma do que a ansiedade e a culpa. Uma nos empurra para um futuro que ainda não existe. A outra nos acorrenta a um passado que não podemos mudar. E entre essas duas forças, o presente, que é onde a vida de fato acontece, se esvai. A ansiedade nasce da ilusão de controle. Tentamos prever, antecipar, planejar cada detalhe como se isso pudesse blindar nosso coração do sofrimento. Mas Jesus nos alerta. Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora à sua vida? A preocupação nos esgota, mas não nos protege. Rouba a paz sem nos dar segurança. Por outro lado, a culpa, quando não reconhecida e entregue a Deus, se transforma em peso insuportável. O apóstolo Paulo, antes de se tornar um instrumento poderoso nas mãos de Cristo, teve de encarar o próprio passado. Ele não o negou, mas também não permitiu que ele definisse seu futuro. A graça o libertou, e ela continua disponível para nós aqui e agora. A psicologia analítica nos ajuda a compreender que tanto a ansiedade quanto a culpa estão ligadas a forças inconscientes que não foram integradas. Jung enxergava essas emoções como expressões da sombra, partes nossas que rejeitamos, mas que continuam a agir no fundo da alma. Somente ao encará-las com verdade e compaixão podemos transformá-las. Mas o que tudo isso tem a ver com viver o momento presente? Tudo. Porque o agora é o único tempo onde podemos mudar. Onde podemos nos entregar, onde podemos ser tocados pela misericórdia. Nem o passado com suas feridas, nem o futuro com suas incertezas estão ao nosso alcance. Só o presente está. E é nele que o Espírito de Deus age, como vento que sopra onde quer, como voz que sussurra no silêncio. Se permitirmos, ele nos libertará dos dois ladrões que nos roubam a vida, a ansiedade do que virá e a culpa do que passou. E então, descobriremos que a verdadeira paz está em simplesmente estar aqui, agora com Ele. Deus não está preso ao tempo como nós estamos. Ele é eterno, o Alfa e o Ômega, e mesmo assim escolhe se revelar no agora. É no presente que ouvimos sua voz. É no agora que sentimos sua presença. E é somente quando decidimos viver o momento presente que conseguimos realmente encontrá-lo. Quantas vezes nossas orações se tornam listas de pedidos para o futuro ou arrependimentos do passado? Falamos com Deus, mas estamos mentalmente ausentes. Esperamos por um momento ideal para sentir sua presença, quando estivermos mais espirituais, mais limpos, mais prontos. Mas o Senhor nos chama hoje, não quando tudo estiver resolvido, mas enquanto ainda estamos em meio à confusão. Foi no agora que Moisés ouviu a voz vinda da sarça ardente. Foi no agora que Jesus olhou nos olhos da mulher adúltera e disse: nem eu te condeno. Foi no agora que o ladrão na cruz ouviu: hoje estarás comigo no paraíso.
A vida espiritual não acontece num lugar distante ou num tempo longínquo. Ela acontece aqui, a cada respiração, a cada passo consciente, a cada instante em que dizemos, Senhor, estou presente. Carl Jung defendia que a integração do self, a totalidade do ser, só acontece quando deixamos de fugir de nós mesmos. E é justamente isso que o momento presente nos oferece, um espelho fiel da alma. Estar presente não é apenas um exercício mental, é um ato de coragem espiritual. Requer que olhemos para dentro sem filtros, que nos abramos ao que Deus quer revelar, curar e transformar. Em tempos de dispersão, estar verdadeiramente presente é uma forma de resistência. É uma forma de adoração. Quando estamos atentos ao que se passa em nosso coração, ao som do ambiente, ao toque das mãos, ao silêncio que nos envolve, estamos dizendo a Deus, estou aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve, e ele fala. Sempre fala, mas só quem está presente escuta. Muito se fala hoje sobre mindfulness, ou atenção plena, a prática de manter-se consciente e plenamente presente no momento atual. Apesar de sua origem em tradições orientais, esse princípio tem profunda ressonância com os ensinamentos cristãos. Jesus não vivia no passado nem se angustiava pelo futuro. Ele estava inteiro no agora, e nos convida a fazer o mesmo. Durante o Sermão do Monte, ele disse, basta a cada dia o seu próprio mal. Essa frase é mais do que um conselho. É um chamado à presença, um convite para experimentar a vida como ela é, neste exato instante. Quando escolhemos viver o momento presente, deixamos de ser reféns de expectativas e arrependimentos. Passamos a ser discípulos da realidade, a realidade habitada por Deus. Diferente do que muitos pensam, estar presente não significa anestesiar-se ou ignorar responsabilidades. Ao contrário, é estar mais desperto, mais sensível, mais capaz de discernir. A presença não exclui o passado ou o futuro. Ela os organiza dentro de nós, iluminados pela luz do Espírito. Jung via o inconsciente como um reservatório de símbolos e conteúdos que influenciam o presente sem que tenhamos consciência disso. A atenção plena, nesse sentido, é também uma forma de vigilância espiritual. Ao observarmos nossos pensamentos, emoções e impulsos sem julgamento, começamos a entender o que realmente está em jogo em nossas reações. Passamos a nos conhecer e a conhecer a Deus no mais íntimo da alma. Na prática, viver com atenção plena pode ser tão simples quanto fazer uma oração curta antes de iniciar o dia, ou sentir o sabor do alimento e agradecer, ou escutar alguém com total presença, sem planejar a resposta. São momentos pequenos, mas profundamente espirituais. A consciência cristã não se limita ao saber doutrinário. Ela é vivência, e só se vive no agora. Deus não quer apenas que pensemos nele, quer que estejamos com ele aqui e agora, no meio da vida que acontece. Porque é nesse aqui e agora que o céu toca a terra. E nós tocamos o eterno. Você já se pegou revivendo mentalmente uma conversa antiga, repassando 1000 vezes o que poderia ter dito de forma diferente? Ou então, imaginando cenários catastróficos que provavelmente nunca acontecerão? Isso é o ciclo do pensamento automático, um dos maiores inimigos de quem deseja viver o momento presente. Esses ciclos se formam como trilhas profundas na mente, programadas pela repetição e alimentadas por emoções mal resolvidas. Sem perceber, ficamos presos em padrões de julgamento, comparação, crítica e medo. Eles tomam o controle da nossa atenção, afastando-nos do aqui e agora, e nos deixando à mercê da ansiedade ou da culpa. Na perspectiva da psicologia analítica, Jung falava da força dos complexos, conteúdos inconscientes que, uma vez ativados, nos dominam sem que tenhamos controle consciente. Quando um complexo é acionado, reagimos como se estivéssemos em transe. Só voltamos a acordar depois que a tempestade interna passa. Por isso, cultivar presença é uma forma de nos libertar desses automatismos. A Bíblia nos convida a esse mesmo exercício. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 2. Renovar a mente é trazer luz ao que estava nas sombras. É substituir o piloto automático pelo discernimento espiritual. É escolher, conscientemente, onde colocamos nossa atenção. E essa escolha só é possível no presente. Jesus não foi guiado por impulsos inconscientes. Ele estava sempre atento às pessoas, às situações, à vontade do Pai. Sua presença plena é para nós um modelo a ser seguido e também uma fonte de cura. Porque ao nos voltarmos para Ele, mesmo que seja no meio de um pensamento turbulento, algo dentro de nós se aquieta. Uma prática simples, mas poderosa, é fazer pausas conscientes durante o dia. Respirar fundo.
sentir o corpo, dizer uma oração curta: Senhor, estou aqui. Isso rompe o fluxo automático e nos reconecta com a presença divina. A mente precisa de direção e o Espírito é o melhor guia. Quando entregamos a Ele nossos pensamentos recorrentes, abrimos espaço para algo novo, paz. E paz só se experimenta agora. Há um trecho em 3 Coríntios 6:2 que diz: Eis agora o tempo favorável, eis agora o dia da salvação. Essa frase me marcou profundamente, porque ela revela algo revolucionário. A graça de Deus não está no um dia idealizado, nem no quem sabe amanhã. Ela está aqui, agora, neste instante, para quem tem coragem de viver o momento presente. Por mais espiritual que tentemos ser, ainda carregamos a tendência de condicionar nossa comunhão com Deus a momentos perfeitos. Pensamos que só poderemos orar com profundidade quando estivermos calmos, ou que só mereceremos o perdão quando tivermos consertado tudo. Mas o Evangelho nos surpreende. É no meio do caos que a graça irrompe. É no presente imperfeito que Deus se faz presente com perfeição. A graça não espera por versões melhores de nós mesmos. Ela nos alcança exatamente como estamos, cansados, distraídos, culpados, ansiosos. E é justamente ao acolhermos essa presença sem reservas que começamos a mudar. Não por esforço próprio, mas porque fomos tocados pelo amor incondicional. Carl Jung dizia que aquilo que aceitamos nos transforma. Quando aceitamos o agora, com tudo o que ele contém, criamos espaço para a ação transformadora do Espírito. Não é negando a dor, mas acolhendo-a com fé que ela se torna caminho de cura. A cura acontece no presente porque é nele que nos tornamos vulneráveis. E é na vulnerabilidade que a graça encontra solo fértil. Ao respirarmos profundamente e dizermos: Senhor, estou aqui, abrimos a porta do coração. E ele entra, com consolo, com direção, com vida abundante. Viver o momento presente, então, não é um esforço de concentração, mas um ato de fé, dizer: mesmo sem entender tudo, escolho estar aqui contigo. É nessa entrega que a alma encontra repouso. E é nesse repouso que a cura começa. Porque o tempo da graça não é depois, é agora. Se essas palavras fizeram sentido para você, se trouxeram alguma luz aos seus pensamentos, que lhe fizeram refletir sobre o tempo que perdeu fora do presente, considere se inscrever e curtir este vídeo. Ajude-o a chegar a quem precisa acordar desse transe também. Deixe seu comentário, conte sua experiência. Quanto mais interagirmos, mais podemos nos ajudar. Que Deus te abençoe, hoje e sempre.